Olá pessoal, na aula de hoje a gente fez basicamente uma revisão das coisas, é normal que isso aconteça, né? O conteúdo vai passando muito rápido, os comandos e tal. Isso é uma linguagem, então quando você está aprendendo outras coisas, você sente que está engrenando, você acaba esquecendo algumas coisas mais básicas, isso é completamente normal, qualquer pessoa que tenha feito aula de idioma sabe disso, daquele branco de umas palavras mais básicas, uma estrutura de frase, isso é completamente normal. Tá, agora tem algumas dúvidas que não tem nada a ver com o R em si, por exemplo, tem a ver com a estrutura de como que o computador é organizado, né? A gente começou com um problema de ler planilhas, esse o grande problema de ler planilhas, né? Para ler uma planilha, eu espero que no próximo vídeo, né, quem acompanha a aula de hoje sabe, esses formatos de planilha que eu estou mostrando para vocês, eles não são algo incomum, as pessoas não usam tão comumente planilhas de Excel quanto vocês imaginam, especialmente para grandes volumes de dados, ninguém vai fazer isso com planilha de Excel, muito raramente. São usados bancos de dados e bem frequentemente planilhas do tipo CSV, que são formatos de textos bastante simples. Essa simplicidade também, né, tem várias formas de ler, da mesma forma que você tem né, formas de falar as datas, né, que a gente conversou hoje, por exemplo, você pode falar dia, mês, ano, como que é comumente aqui no Brasil, mas pode ser mês, dia, ano, ano, mês, dia, tem de tudo, tem separador de data com barra, tem separador por ponto, tem de tudo. Então, basicamente o que você precisa falar é explicar o que está aonde, né, para que você consiga entender. Vamos começar então. A gente queria ler a planilha, aquela planilha chamada moluscos.txt. Aqui eu consigo ler rapidamente ela fazendo isso. Olha, o objetivo que a gente queria chegar era uma planilha assim, ó, que tenha os nomes das linhas sendo P1 até P10 e as P 1 a 6, chuva e reserva como nomes das colunas. Como é que eu fiz para avisar para ele que a primeira coisa que tem, na primeira linha que tem na planilha é o nome da coluna? É isso aqui, é o header igual ao true. Header é essa primeira linha que informa o nome das colunas. E aqui, esse pedaço aqui está dizendo os nomes das linhas, né? Linhas, nomes, row names, igual a 1. Quer dizer, qual que é a posição que ele está? Ele está na coluna 1. A primeira coisa que aparecer naquele é, verticalmente no texto vai ser chamado de nome das linhas. E o separador, ele é o espaço em branco. O read table, ele deixa isso como padrão. Eu poderia simplesmente ignorar isso, mas eu estou mantendo isso daqui, pessoal, para que vocês lembrem de que o separador de valores ele é importante, né? Se você for fazer isso pelo import dataset, né, que eu vou fazer rapidamente, eu vou até o desktop, que é onde que está o meu moluscos.txt, e vou abrir. Aí vai aparecer, olha, ó, tá vendo que está dizendo V1, V2 como a coluna, o nome das colunas, ele não está entendendo que eu quero que existe um header. Se você não falar que existe um header, ele vai chamar de nomes arbitrários aqui. Se você colocar aqui, ó, heading, yes lá, ele entendeu que aquela primeira linha são os nomes das colunas. Aí você precisa avisar para ele esse automatic aqui, gente. Eu não sei se funciona muito bem. Na verdade, eu pouco uso esse import dataset. Mas se você colocar aqui ó, use force column, ele vai entender que as primeiras colunas são os nomes. O separador decimal tá com ponto, tudo bem, não tem nenhum separador aqui de decimal. E como o tab tá bom, se você colocar white space ele também vai entender. Se você colocar vírgula, ele vai virar uma bagunça. Mas um white space ou period vai funcionar do mesmo jeito. Vou chamar de mol, é o nome do objeto que vai ser importado. Tá? Vocês vão ver que, viu? Ó, importou igualzinho, da mesma forma. Então, o import dataset tem essa a facilidade de você poder olhar ali como é que vai ficar, né? Mexer nos parâmetros e ver se vai dar certo. Mas algumas pessoas disseram, eu precisei mover para o documentos e aí sim funcionou.
Olha, pessoal, se você não especificar o caminho completo, olha, por exemplo, o Moluscos está em... eu uso um computador, um Macintosh, que tem um sistema de arquivos igual do Unix, que é igual do Linux, tá? Eles dividem esse tipo de estrutura. Então ele está em barra users, Thiago Pires, desktop, moluscos.txt. O Unix tem a conveniência de eu poder suprimir isso tudo por esse tio. E aí ele vai conseguir ler para mim, tá? Ele vai automaticamente ler que está no users Thiago Pires, barra desktop, barra moluscos.txt. Se eu pedir para ele ler assim, ele vai dar aqui um erro. Cannot open file moluscos.txt, porque não existe esse directory. Por que está acontecendo? Se você não especifica um caminho, ele vai ler no diretório padrão. E qual que é o diretório padrão? Você pode saber com getwd aqui, é users barra Thiago Pires. Então lembra que está no desktop, está no barra desktop. Então ele está procurando aqui e não está achando moluscos.txt. Você pode trocar o diretório padrão? Sim, você pode usar a função, vou deixar isso aqui, setwd, set working directory, tá? Isso aqui é get working directory, o diretório de trabalho, e definir o diretório de trabalho como barra desktop barra desktop, tá bom? Isso aqui vai funcionar. Se eu definir isso aqui, percebam que quando eu pedir getwd, agora ele vai entender que as coisas vão ser buscadas ou salvos, né? Se eu salvar, esse arquivo vai ser salvado no desktop. E se eu não especificar um caminho, agora ele lê. Por quê? Porque ele está procurando aonde, em desktop, onde exatamente ele está. Então, tem várias formas de você ler. Tem muita gente que gosta de colocar, por exemplo, aqui em cima e aí não especificar o caminho. Tem gente que gosta de especificar o caminho. Eu gosto de especificar o caminho. Eu gosto de fazer assim, barra desktop, barra molusco, e eu não preciso fazer isso daqui, tá? Daí toda vez que ele lê, e quando eu vou salvar alguma coisa, .csv, sei lá, eu vou lá e especifico de novo o caminho, sabe? Vou lá, desktop, eu quero que salve no desktop ou algum lugar. Eu especifico aqui. Então, eu não uso muito o getwd, o setwd, mas vocês ficam à vontade para usar a forma que vocês bem preferirem, tá? Né? Se vocês usarem import dataset, isso fica a critério de vocês. Existe uma razão pela qual existe 1000 formas de você fazer isso, né? Cada um escolhe o jeito que se sente mais confortável. Bom, vamos lá. Daí, uma das coisas foram linhas e colunas de totais, né? Essa aqui é uma planilha de moluscos coletados, não são 6 espécies de moluscos, e o cara registrou aqui a milímetro de chuva, sei lá, né? Não sei o que isso aqui, que unidade isso aqui tá, né? Em cada local. Isso aqui é, parcela 1, parcela 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a 10, né? Na verdade, o exercício ele só versa sobre esse pedaço da planilha. Esse reserva aqui não tem muita relevância, mas a gente pode usar para exercício, se vocês quiserem, né? Eu tinha pedido assim, olha, pede só os totais de espécie, de abundância total de uma parcela, né? Como é que você faria isso? Você quer somar o número de espécies que tem em cada parcela. Então você tem, a primeira parcela qual que é a linha? É a linha 1. Linha 1. Você vai pedir, aí quais são as colunas? É da 1 até 1, 2, até a sexta, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui. São os valores de abundância. Se eu pedir o row sums, soma dessa linha, ele vai me dar lá 37. Legal. Mas eu posso colocar mais linhas, né? Você pode colocar da 1 até a 10 e você vai ter a abundância total, né? Número de indivíduos coletados total para todas as linhas, né? Para todas as parcelas. Você pode fazer o mesmo truque com call sums, que vai te dar a soma das colunas, tá? Vamos dar uma olhada aqui, olha, vamos colocar aqui a linha 1 e só,
Deixa eu pensar, linha 1 e nenhuma coluna, tá? Peraí, deixa eu pensar se isso faz sentido. Call sums. Não, não faz. Vamos olhar aqui, ó. Só coluna 1. Que é isso aqui, ó. 10, 0, 7, 0, 0, 0, 0. 10, 0, 7. Vamos pedir o total disso, vai dar call sums. Escrevi uma coisa errada. Array plus two dimensions. Call sums. Ah, precisa ter pelo menos... Assim, se você colocar 2 aqui, ele vai dar, né? Porque ele vai precisar... Ele tá pedindo mais de uma coluna, né? Senão seria uma soma normal, né? Beleza, então, mas é isso. Se você colocar quais são as colunas de 1 a 6, que representam as 6 espécies. Então, desses, você coletou no total, né, 17 indivíduos da espécie 1, 18 da espécie 2, 36 da espécie 3 e assim por diante. Você também pode pedir as médias ao invés das somas, né? Vai funcionar a mesma coisa, que ele vai somar e dividir pela quantidade que tem, aí que no caso são 6, né? Então ele está fazendo a média das colunas e também o row means a média das linhas. Row means, esqueci um S. Daí a média das linhas, tá? Então a abundância média lá na parcela 1 é de 6,16. Né? Você pegou algumas espécies mais, né? Algumas espécies menos. E, em média, você pegou por espécie 6,16 indivíduos. Né? Que seja lá o que isso signifique, 6,16 indivíduos. Né? Então, esses means, row means, call means, pode gerar linhas e colunas de totais que são comuns em contas aí. Né? Se você quiser fazer, por exemplo, a abundância relativa, você vai precisar calcular o total, né? E dividir, né, por eles. Médias de linhas e colunas, a gente acabou de fazer. Aqui, ó, usando if else. Então, o if else é uma ferramenta muito potente, pessoal. É um negócio muito, muito bom mesmo. Se você olhar aqui, ó, mol. Vamos fazer um if else qualquer aqui. O if else funciona assim. If else. Se if, else é caso contrário. Então, você coloca uma condição. E se sim, você diz retorne isso, retorne x, se não, retorne y, tá? Então, você vai dar uma condição. O que é uma condição? Vai ser algo que é igual, diferente, maior. Se ele é verdadeiro, essa condição ele vai te retornar uma coisa. Se for falso, que é o else, ele vai te retornar y, tá? Vamos fazer, por exemplo, ó, if else mol, por exemplo, chuva. Né? Vamos pegar os valores de chuva, vamos dizer que ele seja, vamos ver uma coisa aqui, maior do que 1.500. Me retorne sim, senão ele vai me retornar não. E vamos rodar isso aqui, ó. Olha lá. O que aconteceu? Ele foi para o primeiro valor de chuva, que é esse aqui, 1.800. É maior que 1.500? Sim. 1.500 é maior que 1.500? Eu disse que tem que ser maior, então não, né? Se fosse maior ou igual, ia ser diferente. Assim por diante, ó, 1.755 é maior? Sim. 1.580 é maior? Sim. Tá? E assim por diante. Vamos dizer que você queira que isso aqui seja uma coluna nova. Sei lá. Que apareceu aqui como uma coluna, olha. Toda vez que for maior que 1.500, ele está dando sim. E não se for menor. Ok? 1.530, tá bom. Fica um valor muito... Quase todos assim, né? Mas tudo bem. Eu devia ter colocado aqui, sei lá, 1.600. Vamos colocar 1.600. Fica mais bonitinho, que tem mais sims e não espalhados aqui, tá? Então é uma condição, retorne alguma coisa ou não. Então, o exercício falava assim, olha, você pode transformar em presença sua matriz, né, de abundância, né, quantos indivíduos você coletou, por presença e ausência, né? Nós vamos fazer isso. Eu vou iniciar fazendo o seguinte, chamando de molPA a coluna mol. Então eu copiei exatamente. Aqui, mol e molPA são exatamente iguais. Eu disse que molPA é mol. Tá? Acabei de definir um objeto que é a cópia do outro.
Estou chamando de PA porque nós vamos transformar essa daqui para manter a outra intacta, eu salvei, tá? Então, para não sobrescrever. Vamos lá, vamos ver, olha, tudo igual. Então tá, você pode fazer assim, para você transformar em presença ausência. Mol PA. Digamos que você vai fazer isso na linha 1, nas colunas de 1 a 6, porque o resto é chuva, reserva e tal. Então você quer daqui até 1 a 6. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, beleza. Esses aqui são os valores que eu quero saber. Então vou colocar if, else. Isso daqui for, digamos, vamos colocar aqui, ó, se for diferente de 0, eu quero que você me retorne 1. Se for igual a 0, você retorna 0. Entendeu? Então, só para 0 ele manteve 0. Tudo que for 1 ou mais, né? Você encontrou a espécie no lugar, mesmo que tenha sido, por exemplo, um indivíduo, ele mantém 1, é presença, ele foi detectado no lugar. Tá? Você podia fazer isso de várias formas. Por exemplo, se for maior que 0, me retorne 1, se não, me retorne 0. Vai dar a mesma coisa. Se ele for igual a 0, me retorne 0. Se for diferente de 0, me retorne 1. Dá o mesmo resultado, tá, pessoal? Então, eu vou manter esse daqui, que é o que a gente vai usar para lá. Então, você pode fazer isso, né, para uma linha, né, ou a linha 1, a linha 2, né, podia ser por uma coluna, enfim. Mas você quer fazer para toda a tabela. Então, vamos fazer o seguinte, ó. MolPA para todas as linhas das colunas de 1 a 6 é if else. Isso, né, a planilha. Se for igual a 0, me retorne 0. Se diferente, me retorne 1. Pronto. Vamos dar uma olhada agora. Tá aqui, ó. MolPA ficou lá bonitinho com os 1 e 0, presença e ausência. Aí tá, isso aqui é muito legal, porque daí você consegue calcular a riqueza por local, né? Por exemplo, eu quero saber qual é a riqueza da parcela 1. Você pode escrever row sums. Então vamos fazer isso para todas as parcelas. Mol PA. Quais são as colunas que tem valores? 1 a 6. Beleza, lá, você tem riqueza 5, 2, 2, tá? Você coletou só duas espécies aqui, duas na parcela 3. Né? Você poderia fazer isso, isso aqui são para as parcelas, né? Row sums. Se você dizer call sums, você vai retornar quantas parcelas você tem a espécie 1, tá? Ele está somando aqui, assim, ó. A espécie 1 foi encontrada na parcela 1 e na parcela 3, então o resultado aqui é 2. Deixa eu levantar aqui. Espécie 2 foi coletada na parcela 1, na parcela 3, parcela 4 e na parcela 7. Tá aqui, ó. 4 vezes foi encontrada a parcela 2. Beleza, pessoal? Vocês me pediram para explicar isso, né? Mas é bem tranquilo, né? Agora vocês estão vendo que é bem da paz isso aqui. É só lembrar de usar o código, né? Então, tem várias coisas bem simples assim que você consegue fazer só com esses comandos básicos. Agora, você também pode fazer isso por pacote, né? O pacote é o seguinte, você vai descer da internet várias funções que servem, que não foram agrupadas por quem definiu lá para que aquilo serve, por que eles tinham interesses, né? Muitos pacotes têm funções redundantes, sabe? Eu conheço pelo menos 3 que fazem, por exemplo, o PCOA. Então, né, tem várias análises estatísticas que são redundantes, né? Às vezes o cara que está fazendo o pacote, ele resolve fazer do zero a função que calcula as coisas porque ele achou mais conveniente para o caso dele fazer aquilo, ao invés de usar outro pacote, mas muitos pacotes eles pedem outros pacotes porque eles usam muitas funções de outros pacotes. Esses pacotes são chamados de dependências. Tá? Então, para instalar um pacote, pega um pacote de ecologia de comunidade, tá? Você vai digitar aqui, ó, install.packages, o nome do pacote aqui entre as aspas, e escreva sempre dependencies igual true, embora eu não tenha costume de fazer isso, porque o meu R já está cheio de outras coisas e raramente ele precisa de dependências, né? Se vocês com o tempo vocês vão perceber que muitos pacotes, tipo o RCPP, tem vários pacotes que são vários
pacotes dependem desses outros pacotes. Então eles baixam sem você ver, então você não precisa. Então você vai instala ele assim, então ele vai lá caçar o vegan na internet para você. Usa a sua conexão, tá conectando, daí ele vai, ó, tá instalando. E aqui, ó, quando dá certo, ele fala assim, ó, the download binary packages are in, aí te diz onde que tá. Isso aqui é bom para quem entende bem de como as coisas funcionam, para o nosso dia a dia, nosso arroz e feijão, isso aqui pouco importa. Importa que não apareceu uma mensagem de erro, que ele não gritou nada. Aí você carrega, o que isso significa? Agora, a partir de agora, depois que você carregou, não deu mensagem de erro, então carregou certinho, e você vai poder usar as funções do pacote vegan. Uma das funções é essa função decostand, que eu pedi para vocês darem uma olhada aqui no manual, aqui no help. O decostand faz o quê? Métodos de padronização de comunidade, de ecologia de comunidades. Aí tem um monte de coisa que ele pode fazer. Vamos ver um comum aqui. Ó. A transformação Hellinger é muito comum isso aqui. Ele tem um método da raiz quadrada do total, certo? Então, isso facilita a vida de quem gosta de fazer várias transformações. Se você quiser ver várias transformações e como elas vão ajudar no seu resultado, você pode usar esse decostand aqui. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Tem um método que é esse aqui, ó, PA. Vamos colocar aqui ele. Onde que ele está? Você, range, max, PA. Esse aqui, ó. Aqui, escalona X para a presença e ausência, né? De 0, numa escala de 0 a 1. Ou seja, no presença e ausência, igual a gente fez lá antes. Né? Eu vou definir molPA como mol. De novo, olha, eu resetei aqui. Agora vocês estão vendo que molPA tem as zonas de abundância, não mais usando o if else. Mas o ponto é o seguinte, se você pedir decostand do mol aqui, do PA, disso daqui, o que ele vai retornar para você? A mesma coisa que a gente tinha quando estávamos fazendo com o if else, tá? Nem sei se é o if else que de fato usa por detrás do decostand como método PA, né? Tá girando presença, às vezes aqui é presence absence, mas funciona do mesmo jeito. Isso é uma coisa que seria conveniente se você precisasse, né? Mas o ponto é que às vezes você tem um monte de pacote, às vezes as pessoas ficam, eu preciso usar o pacote e tal. Frequentemente, quando você sabe o que você quer, você não vai precisar ficar usando pacote. Lógico que tem um monte de pacote que eu não vou fazer, sei lá, análise modelo linear misto no braço, tá, pessoal? Então eu carrego o pacote lá, todo mundo carrega um monte de pacote. Mas muitas vezes, quando você quer fazer algo simples, você pode pensar você mesmo e resolver com esses argumentos de lógica, somando, essas coisas. Isso é bastante frequente você ver pessoas perdidas, né? Então, lembra que eu disse para vocês na primeira aula que criatividade também era importante? E às vezes você não precisa, né? Leva mais tempo você ficar procurando um pacote, alguma função, né, enlatada que o R faz para você, depois você aprender como usar, do que você resolver você mesmo, se você tiver criatividade, né? E essa criatividade vem com o tempo de uso mesmo, pessoal. Assim, na minha experiência, eu vejo que quem fica muito tempo acaba percebendo ali que dá para fazer de várias formas e consegue encontrar uma forma para resolver o problema. Muitos de vocês já têm feito isso. Às vezes eu passo um problema achando que vocês vão dar uma resposta, vocês me dão outra resposta que funciona da mesma forma. Então é isso, sabe? Aí é criatividade, você usa o conhecimento, sabe? Você dá às vezes uma volta grande, mas chega lá, né? Não precisa também ficar desesperado fazer tudo com um comando simples, uma, duas linhas. Não precisa ter esse desespero, né? Né? Às vezes é bonito fazer com poucos comandos, né? Até charmoso o script ser curto. Mas para muitas coisas é melhor você colocar um monte de linha, fica mais fácil de ler e de entender mesmo, sabe? Não se acanhem com isso. É isso que tem por agora, então vamos partir para o próximo agora.